Olá, bom dia, meus queridos e minhas queridas. Hoje nós estamos aqui com a companhia da Mônica Secnato, que inspira pessoas. E hoje, nesse nosso papo sistêmico, nós vamos estar falando referente ao relacionamento com o pai, que é uma coisa muito importante, né, Mônica? Sim, a força vem do nosso pai, né? Então, como seria olhar para isso, se conectar com essa essência, olhar e se curar o que precisa ser curado para ir para o mundo cheio de força e coragem. Porque o relacionamento com o pai, ele nos leva para a vida. Quando a gente não está relacionado com o nosso pai, falta algo. Porque o nosso pai está em nós, né, Mônica? Não tem como separar o pai da gente. Então, o pai, ele é, primeiramente, junto com a mãe, ele vai nos dar a vida, porque a vida vem da junção do espermatozoide com o óvulo da mãe. Então, através do pai, nós vamos para a vida. E quando a gente exclui o pai da nossa vida, o que acontece, Mônica? Então, quando a gente exclui, né, esse pai da nossa vida, a gente perde a essência, a gente não se conecta com o mundo ali fora, a gente vai para o mundo buscando essa aceitação que a gente queria dos nossos pais e a gente fica sempre oscilando, né? Então, como seria, né, a gente aceitar, acolher a nossa história como foi, para ir para o mundo cheia de força, cheia de vontade e conquistar todos os nossos sonhos. E o pai, ele transmite a essência masculina, né? Que representa a força, a comunicação, a vontade, a conquista. E quando falta isso na vida da gente, essa força do masculino, a gente fica sem aquela energia, porque o pai, ele nos passa uma energia de ir para a vida. A mãe, por mais amorosa que a mãe seja, a mãe não consegue transmitir a mesma coisa que o pai, porque homens e mulheres são diferentes. Pai e mãe é diferente. Quando a gente não pega essa força do pai, como é que a gente fica perante a vida, Mônica? O que acontece, né? A gente sempre é a cura, né? Que na verdade todos nós temos, quase todos nós temos dificuldade com o nosso pai, né? Seja de uma forma, a gente não está no nosso lugar. Muitas vezes a gente está no lugar de mãe desse pai, muitas vezes a gente está no lugar de se achando que é maior que esse pai. Nosso pai é cheio de traumas, doenças, também cheio de dificuldades emocionais, vícios, muitos são cheios de vícios. E a gente olha para esse pai pensando que ele poderia também se curar, né? Que a gente às vezes pega pela mão, eu mesmo muitas vezes estive nesse lugar, achando que podia curar o meu pai. E tudo depende de cada um, né? A essência de cada um. Porque no fundo a gente que consegue se curar a si mesmo, e a gente se curando, a gente se coloca no lugar da gente. Que lugar eu estou aqui, né? No lugar do meu pai. Sou filha, que número de filha eu sou? Sou a primeira filha, segunda filha, terceira filha? Qual lugar meu é estar? E estando nesse lugar, olhando o pai como ele maior, e a gente sempre menor perante isso, porque ele veio antes, a gente tem força para fazer qualquer coisa na nossa vida. E se a gente conectar com a nossa criança, a gente aprendeu muito com o nosso pai. Que eu levo para minha vida nadar, entrar na natureza, viajar, ter força de ir para o mundo, de fazer as coisas, né? Essa força de fazer qualquer coisa, qualquer projeto, porque eu recebi lá do meu pai, independente das coisas que ele teve um dia, das dificuldades dele, dos vícios. Então eu levo para a vida essa força. E é muito mais leve, né, Fernanda, a gente levar essa força se curando, se olhando, a gente mesmo uma olha para a outra com carinho quando vai se curar dessas emoções, se volta a algo do passado que tá ali reverberando, aí a gente olha de novo, que força é essa que eu preciso olhar e me conectar para seguir adiante? Porque a Mônica fala de vícios, né? E às vezes a criança, ela rejeita o pai, porque esse pai é um alcoólatra, né? Esse pai tem dores, tem traumas, esse pai teve uma educação muito rígida e ele não sabe chegar, ou a forma dele passar esse amor é de uma forma meio militar, meio dura, meio rígida.
Aí essa criança se sente abandonada, ou às vezes esse pai precisou sair, trabalhava muito fora, viajava, ou é caminhoneiro, ou trabalhava como representante, ou sei lá a profissão, mas o pai ficava muito fora e a criança se sentia sozinha. Quando a criança sente uma ausência muito grande ou uma dor por um trauma que foi ocasionado no relacionamento, hoje nós estamos falando do relacionamento do pai com o filho, se chama de que quando acontece isso? Há uma interrupção, né? E a criança às vezes cria um trauma. Como é que a gente chama isso quando acontece essa questão? É um amor interrompido. E isso pode, quando acontece essa interrupção, o que pode gerar, Mônica, na pessoa quando ela sente essa falta do pai na vida dela? Ou por ausência em função do trabalho, ou por falta de afetividade que ele não conseguiu, ou às vezes é por causa de um vício que também ele não estava ali, então ela se sentiu sozinha. O que pode ocasionar na vida da pessoa? Eu quero que você fale para a mulher, na vida da mulher, e na vida do homem, esse amor interrompido. Pode explicar um pouquinho pra gente? Sim. O que acontece, né? O filho em si, dependente se for homem ou mulher, ele busca segurança nesse pai. Então imagine esse pai cheio de vícios, né? Que ele está tão preocupado com as suas questões, não está conseguindo lidar, busca uma felicidade imediata, um desejo, um prazer através desse vício, né? Porque o prazer, a busca de um prazer em excessividade é porque ele busca uma felicidade interior que não encontra. Então ele está preocupado com isso na sua vida e ele esquece de cuidar, proteger essa criança que está ali querendo um carinho, querendo um colo, querendo uma atenção, e ela mesma olha para isso pensando, nossa, eu tenho que me proteger, eu tenho que fazer tudo sozinha. E ela vai para o mundo achando que tem que fazer tudo sozinha, que todos os movimentos dela, né, independente do homem ou da mulher. O Bert Hellinger fala que a mulher, a primeira relação da mulher com o masculino, ela tem o pai, né, o pai como um herói. Ela tem o pai como, às vezes ela considera esse pai, às vezes não está no seu lugar, olha para esse pai como até um marido, então ela vai para o mundo, na vida atual, buscando um relacionamento amoroso, um olhar como que ela tem com esse pai. Mas como que essa pessoa está livre para estar com esse pai, com esse marido na vida atual, se ela está presa ao pai? Então precisa fazer um desligamento, olhar para isso, se colocar no seu lugar e ter força, né, para olhar para tudo isso, buscando o autoconhecimento e a cura, porque é através desse movimento que faz com que a gente esteja no nosso lugar, sendo só filha desse homem. No caso do homem, que ele vem buscar terapia, olhar para esse pai, é ali que ele tem a força, ele tem o pai como exemplo, mas o primeiro amor desse homem, esse que veio buscar terapia na vida atual, foi a própria mãe. Então ele tem que olhar para essa mãe, né, soltar essa mãe também, mas olhar com esse pai sem julgamentos, aceitar a história dele para ter essa força, porque senão, se ele tem um julgamento com esse pai, ele faz tudo igual que o pai fez. Quando a gente faz os movimentos sistêmicos e olha para isso, o que você faz que é igual o que seu pai faz? E a pessoa começa a fazer uma relação gigante. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho esse vício, eu tenho esse olhar, eu faço o que ele fazia com a minha mãe, com a minha esposa. Eu tenho esse julgamento que ele tem, que ele tinha igual com a minha mãe e com a minha esposa atual. Então são vários movimentos olhados, porque tudo que a gente julga, a gente repete. Então o homem, quando ele não tem esse olhar para o pai dele, com esse olhar significativo, com essa aceitação da vida, ele vai para o mundo, né? O mundo cheio de feridas emocionais. Então aceitar é tão mais leve, aceitar a história como foi é tão mais leve, independente do que foi, porque ele só fez aquilo que ele tinha consciência e que ele aprendeu com os pais dele. Então se eu mudo minha consciência, mudo meu pensamento referente às situações, o que acontece? Eu posso fazer diferente, porque eu não tenho julgamento com meu pai, porque ele só fez aquilo que ele podia, que ele sabia e tinha essa consciência naquele momento. Interessante isso, porque até a Zeneide, que está acompanhando ali, ela escreveu, pode ter problema no útero, né? Então, depois a Mônica já responde isso. Eu só quero trazer a questão assim, esse amor interrompido
já está dizendo que interrompeu, né? E a criança, ela tem uma visão distorcida, ela não consegue compreender o que aconteceu. Às vezes até a gente adulto olha através do olhar da criança e não consegue entender. Então, eu lembro de um caso de uma cliente que ela voltava sempre lá atrás, porque ela precisou ficar internada no hospital. E naquela época, os pais não podiam ficar juntos. E ela se sentiu abandonada, né? Porque o pai não ia visitá-la, porque a mãe não ia visitá-la, então ela sempre cobrava, né? Que ela ficou sozinha, interrompeu aquele período e ela se sentiu sozinha. Então ela vivia cobrando. Então quando você tem esse movimento interrompido, você gera algumas questões para a sua vida, profissional, financeira. E também teve uma outra cliente que o pai tinha muitas questões, Mônica, na conduta dele. E aí a conduta dele acabou gerando uma questão de julgamento na vida dela. Então meio que ela afastou o pai. Quando você afasta o pai da sua vida, você está afastando parte de você, não é verdade, Mônica? Sim, com certeza. Quando a gente afasta o nosso pai, né? A gente está afastando a gente mesmo, né, do mundo, porque a gente precisa aceitar essa parte que a gente tem do homem na gente, né? Que a gente precisa ter esse equilíbrio entre o feminino e o masculino. Então eu vou precisar olhar para esse homem, que foi o homem de onde eu nasci, olhar com carinho, olhar para os seus ancestrais, ganhar essa força dos nossos ancestrais, para que a gente saiba olhar para isso com mais amor. A Zeneide falou sobre o útero, né? Então o que acontece? Sim, a mulher, referente ao olhar pro masculino, acaba criando doenças no seu próprio organismo, né? E muitas vezes essa rejeição com o masculino. Por que a mulher vai para a vida com rejeição com o masculino? Porque ela teve esse julgamento com o pai. Olha meu pai tinha vícios, né? Às vezes era agressivo com a minha mãe, não tinha uma comunicação clara, tinha traições e quantas outras coisas acontecem. Então a gente olhando para o nosso pai, a gente o quê? A gente acredita que lá fora os homens também são dessa forma. Se a gente olha para esse pai vendo, nossa, se meu pai que era para me proteger, não me protege, né? Não cuida da minha pessoa, estou vulnerável no mundo ali fora do lado dele. Como que eu vou para o mundo olhar para esse homem lá fora se eu, dentro da minha casa é desse jeito? Eu vou também ter esse julgamento com meu pai, eu vou ter com todos os outros homens ali fora. Fácil é falar dos outros, né? Fácil é falar das pessoas ali fora que vem para terapia, fácil é falar do caso de tal fulano, tal ciclano. Difícil é a gente falar da gente mesmo. Então essa busca do olhar de cura, quando eu comecei o movimento total de cura com o masculino, que a nossa maior dor é referente ao masculino, é referente à mulher, é referente ao próprio pai, o próprio homem, enfim, e os homens ali fora, é o curar o seu masculino em si. Então, quando eu comecei em 2011 essa cura através da aceitação, através do perdão, esse olhar na integridade para isso, através de regressões, enfim, eu tive câncer de pele, né? E do meu lado direito foi o câncer de pele. O lado quê? Que eu assumi minha força, eu saí do total papel do feminino, eu comecei a olhar o homem com o outro olhar, eu saí dos julgamentos. E também com isso, com o tempo, também eu fui me curando e eu tive a doença do útero. Por quê? Repetição de padrão, repetição de olhar esse julgamento total para o masculino. Meu corpo não aceitava o masculino. Não aceitava em mim, no meu corpo, e não aceitava o homem masculino. E queria ter uma relação. Então veja como é difícil a gente estar no nosso lugar só de mulher. E é tão lindo uma relação de estar no nosso lugar só de mulher. Olhar, a Zeneide ela trabalha bastante com a linguagem do corpo, né? Aqui nós estamos dando a visão, Zeneide, no olhar sistêmico, né? A linguagem do corpo, de repente, vai ter uma outra conotação. Mas dentro da linguagem do sistêmico, ela traz essa realidade. Por quê? Zeneide, segundo o Bertin, ele diz que somente na mão do pai a criança ganha o caminho da vida. E através do útero é o caminho que gera a vida, né? Então você só vai poder gerar a vida através do útero. Então, quando tu tem alguma questão ali,
você não está dando caminho para a vida ser gerada, né? Não tem como. Então há uma interrupção ali. E quando a Mônica fala que ela começou a olhar, observar e curar, ela começou a criar um caminho. Porque quando a gente olha para a relação que o pai teve com a mãe, é a relação do homem com a mulher. Nós não podemos estar nessa relação. Essa relação cabe somente aos dois. A minha relação com o meu pai é de pai e filho. Então eu preciso estar no meu lugar. A criança que tem uma visão distorcida começa a projetar aquele relacionamento entre o pai e a mãe nos relacionamentos que ela vai ter para a vida. Ninguém pediu para a criança pegar aquilo e trazer para ela, para repetir. Mas por amor cego, a gente vai repetindo. A minha mãe sofreu, eu também vou sofrer. Eu não quero alguém igual ao meu pai, mas eu crio alguém igual ao meu pai. Através de um curso que eu e a Mônica vamos estar dando, nós vamos ensinar, né, Mônica, essa técnica para que eles possam fazer o que, Mônica? Eles possam fazer diferente, fazer escolhas diferentes e se curar. E eles vão poder fazer autoconstelação. E através da autoconstelação ocorre a autocura. Então, lá nesse curso, porque não dá pra gente deixar de falar isso, porque o curso tá maravilhoso. E ele é feito justamente para trabalhar essas questões de pai, de mãe, para você se autoconhecer. Porque o autoconhecimento leva à cura. A Mônica conseguiu a cura quando ela começou a se autoconhecer, se fazer perguntas, né, Mônica? Se fazer perguntas. Criei até um manual novo, só de perguntas, logo estarei ali. Né? Então é a oportunidade de criar. Tudo ela olha e vê com um olhar de criação. Como seria você também experimentar e vir com a gente fazer esse movimento de autocura? O que a gente está propondo para vocês é autocura. É vocês serem os mestres de vocês mesmos. Vocês olharem, identificarem e se tratarem. Essa live que a gente está fazendo hoje, falando a respeito na cura do relacionamento com o pai, é um movimento para que vocês percebam que vocês, mudando a consciência, vocês podem fazer isso. Através da fala, nesse curso, a gente vai estar falando, né, Mônica, tem as frases que curam. Por quê? Quando a gente observa, que nem a Mônica disse assim, olhar para esse pai e entender que ele teve dor. Quando eu olho para esse pai e entendo que ele teve dor, eu olho com amor. Eu saio da criança e entendo que o outro tem dor. Então o autoconhecimento é você entender que o outro tem dor. Porque às vezes a Mônica pode me olhar com a cara feia, mas eu não sei o que se passa lá. Mas na minha cabeça tem algo. Então, o quanto a gente tem a visão distorcida de uma relação que aconteceu com o nosso pai e ele não estava querendo ser rude com a gente, mas sim querendo trazer a educação. Porque através dos nossos pais, o que o nosso pai passa pra gente, Mônica? Ele nos ensina a questão de hierarquia, de valores. E quando o pai não ensina, a gente fica meio perdido. Então, quando o pai está educando, às vezes a forma que ele usou para educar foi a mesma forma que ele recebeu. E qual que era a forma, Mônica, que os homens tinham para educar antigamente? No fundo, eles eram muito rudes, né? Com o próprio masculino, onde o homem não podia chorar, não podia expressar seus sentimentos, suas emoções, né? Eles tinham que ser fortes, né? Para ficar nesse lugar, nessa família, enfim, tantas outras coisas. Tinha que ir para o mundo, conquistar o mundo, levar o alimento para essa casa, né? Então, muitas coisas mudaram, né? Hoje a mulher também mudou seu posicionamento. Hoje a gente entende também que a gente tem que se sustentar, tanto com o homem também, é a união dos dois que cria um mundo diferente e não só um dependendo do outro. Então estar nesse lugar de companheirismo, de parceria,
de um se conectar com o outro e ajudar, mudou todo o conceito do masculino. Então o homem também tem suas dores, seus medos, suas angústias, seus traumas e tantas outras coisas que precisa ser olhado, ressignificado, para ter toda a força e conquistar, né? Conquistar a mulher do seu sonho, conquistar a profissão do seu sonho, conquistar o seu mundo e tantas outras coisas, né, Fernanda? E se, Mônica, se o Bert diz assim que a criança ela precisa da mão do pai para ganhar o caminho do mundo. Se eu excluo o meu pai, eu não sei o motivo, mas a pessoa exclui, como que ela vai na profissão? Ela não tem força, ela vai fazendo vários projetos, vai e não consegue, ela não dá certo num lugar, não dá certo no outro lugar, ela vai ganhar dinheiro, mas tem um gasto excessivo, está sempre endividada, porque daí o que acontece? Essa força de conquistar o seu mundo na integridade, ela cria doenças porque não sabe lidar com as suas emoções, ela busca vícios porque essa conexão através do pai, ela vai buscar o vício, né? Porque na cabeça dela é inconsciente, ela entende se ela tiver um vício, ela vai se conectar mais próximo do pai, né? Que não é a realidade, acaba tendo mais distanciamento, mais brigas, mais confusões e não estando no seu lugar. Então essa aceitação, essa exclusão do pai, ele vai buscar o quê? Essa aceitação lá fora com as pessoas e não encontra. Porque só você pode se aceitar, só você pode aceitar a sua história e você se aceitando, o mundo te aceita da forma que você for. E quando a gente não aceita o pai, a gente não está aceitando a gente mesmo, né? Porque nós somos 50% pai e 50% a mãe. Então, quando eu critico o pai, eu estou me criticando, porque ele está nas minhas células, nas minhas moléculas, ele está em mim. Então, se você olhar com compaixão e procurar ver o que tem por detrás que você não está conseguindo ver, você vai começar a ter prosperidade. Porque, como a Mônica disse, às vezes você fica naquela roda de samsara, indo e não consegue achar. Aí você se sente incompleto. Você vai para um relacionamento e não consegue. Então sempre vai faltar algo. Sempre, às vezes você pode ter uma pessoa boa, mas você não consegue ver. Ou você tem aquele famoso dedo podre que você vai procurar sempre em relacionamentos que não dê certo, porque falta esse equilíbrio. E quando a gente diz que você vai receber a força do pai e do masculino, é independente do sexo, porque é uma força, é uma energia dos ancestrais. Nós precisamos desses dois equilíbrios. Então não é a personalidade, porque você pode dizer assim, eu não quero ter a personalidade. Personalidade é uma coisa, força é outra, não é, Mônica? Isso aí. Então a força é importante. E o nosso pai, ele deu pra gente exatamente o que ele poderia. Existe pai errado, Mônica? Não existe pai errado, porque no fundo a gente nasceu aquilo que precisava nascer, no meio que precisava, para curar as nossas emoções, nossos sentimentos. Então não é sobre o meio, é o que eu entendi para ser curado. Então é esse olhar, que nem a Fernanda falou, né? Se eu não aceito meu pai, eu não me aceito a mim mesmo, né? Porque se eu sou 50% meu pai, 50% a minha mãe, e carrego tudo que a minha mãe teve dos seus pais, e carrego tudo que meu pai teve dos seus pais, então eu sou essa pessoa também, né? No meu sangue, no meu DNA, na minha história, né? Nas crenças limitantes, porque eu nasci com essas crenças limitantes muitas vezes, ou meu pai, minha mãe falou que isso era a verdade, que era dessa forma, eu criei uma relação com isso, acreditando que fosse verdade, vou pro mundo com essa verdade, sem olhar a própria essência. Então todas as nossas memórias foram algo que a gente vivenciou um dia e leva como uma crença, seja boa, seja limitantes, ou seja expansiva. Então se você, né, deseja expandir a sua mente, venha conhecer o nosso curso de Constelação Familiar na Água, se autoconhecer, porque quanto mais você se conhece, mais feliz, mais força você tem, mais conquistas você consegue conquistar. Então, se você deseja esse lugar, né, vem com a gente, né, Fernanda? E esse curso é um presente que a gente está fazendo com um valor muito especial para que você aprenda a se autoconstelar. Nossas vidas nem sempre foi como é hoje, né? Hoje a gente ri à toa, né? A gente consegue sempre ver
o que aquilo está querendo nos ensinar. Porque sempre aquilo está ensinando alguma coisa. A gente não vai para o trauma e para a dor. A gente vai para a possibilidade. Por isso que a gente quer passar essa ferramenta para que vocês tenham isso e possam trabalhar em vocês. Então essa conexão com a constelação, ela não tem nada de magia, não. Ela é sintonia, porque quando a gente, às vezes mesmo inconscientemente, a gente está sintonizado com a frequência dos nossos ancestrais. Então vem a frequência do pai, do vô, do bisavô, do tataravô e além disso, os colaterais. As pessoas que foram machucadas, ofendidas, né, prejudicadas. E aí você vai dizer, mas o que eu tenho que ver com isso? Tem ou não tem, mãe? Tem, com certeza tem, né? Porque no fundo tá com a gente, né? Tudo que os nossos familiares vivenciaram, a gente também leva com a gente. Então a gente precisa olhar para todos, né? Com amor e carinho para tudo isso e ver que amor é esse cego que a gente está conectado e está carregando isso que não é nosso. E às vezes, uma pessoa que foi prejudicada rogou uma praga. Uma praga é um pensamento, é uma energia, né? É uma energia. É a intenção. Lembra que a intenção é que faz as coisas acontecer. Qual é a sua intenção mesmo? Então, através... E o campo, ele não vai olhar para ver... Mas eu não fiz nada. Mas você é um descendente. Então, quando você faz a constelação, você consegue tirar essa sintonia... E através de umas falas de cura que tem no curso, não tem umas falas de cura? Tem muitas falas de cura, sem contar no sentir, né? Você vai aprender a sentir no seu corpo, toda essa energia e ver de onde vem. E essas falas de cura, elas vão trabalhando nos neurônios e através dessa mudança do caminho neural, você vai compreendendo que pode ser diferente. Vai mudando toda a frequência e a sintonia e aí todo o campo começa a mudar. Então é o movimento da água, mas é o movimento aqui também. E quando você pensa, sente e reverbera, você muda o entorno. E veja que lindo, né? A gente se conectou, eu cheia de criatividade e a Fernanda cheia da razão, né? Tanto que ela é formada em advogada, né? E eu sou formada em moda. Então veja só a união da criatividade sem parar com a razão, né? Essa conexão. A gente está aqui fazendo um movimento e mostrando para vocês, né? Como é esse autocuidado, essa cura. E a gente buscou em nós toda essa cura antes de estar aqui. A gente buscou esse autoconhecimento, leituras, resumos, preparando com muito amor e carinho todo esse conhecimento para você curar a sua relação com o seu pai, curar a sua relação com a sua mãe, curar a sua relação com o seu marido, né, ou colega, ou enfim, com as pessoas que convivem com você. E trabalhar também a sexualidade, né? Porque quando eu estou com o relacionamento com o pai trancado, eu não consigo sentir. E sexualidade é sentir, é se permitir ir pro relacionamento. Se entregar na totalidade. Na totalidade, na alegria, no confiar. Então, vamos trabalhar isso? Se você está ouvindo essa live, está fazendo sentido para você, como seria ampliar e fazer o curso de autoconstelação com essas duas consteladoras, né? Psicoterapeuta, desprogramadoras. E esse curso é totalmente online, feito para você. Que queira se conhecer, se amar, se conectar consigo mesmo e trazer muitas pessoas abençoadas e se sentir amada ao seu redor. Vai ser quando mesmo esse curso, Mônica? Começa dia 12 de março. Vai ter 2 turmas, uma de tarde e uma à noite. São 10 encontros, 3 horas, que são 30 horas de curso, então 3 horas cada encontro, com muita consciência, muita cura, muita autoconstelação do grupo todo. Então, a gente não vai ficar falando
tanto do curso aqui, mas é que a gente não resistiu. Mas vocês podem chamar a Mônica, me chamar, né, no nosso Instagram, no WhatsApp, que nós vamos passar toda a informação para vocês. A Dami, que tá aí, a Elisandra Damiani, vai participar do curso com a gente, ela vai fazer parte dessa turma e nos deixa muito feliz. Ela é uma terapeuta fantástica e agora ela vai ficar melhor ainda trabalhando com constelação. Muito e agora bem. A gente tem uma vivência, né, Fernanda? A gente vai ter uma vivência agora. Quem ficou até aqui nos escutando tem uma vivência de constelação para você se conectar com seu pai, já começar a se libertar agora. Então nós vamos começar. Tu quer já deixar o teu tchau, Mônica? Vou deixar meu tchau aqui, né? Se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode me chamar no direct, no Instagram. Tem lá no Linktree, tem todas as informações no link da bio. Você me chama, a gente pode conversar e eu vou explicar para você tudo que você tiver dúvida. E quem não segue a Mônica ainda aqui no meu canal, convido vocês para seguirem ela, acompanharem o trabalho dela. Assim como os seguidores dela, também eu convido para estar no meu, porque a gente faz um trabalho juntas. Então, ombro a ombro, a gente é mais forte. Então, vamos lá, vamos crescer, evoluir e conhecer mais os nossos trabalhos. Eu vou começar então agora esse trabalho. Eu convido vocês a fecharem seus olhos, respirarem profundamente, puxem o ar pelo nariz, solte pela boca, puxe o ar pelo nariz, solte pela boca e vá sentindo o seu corpo ficando cada vez mais relaxado, mais relaxado. Agora sinta seus pés tocando o chão. Visualize saindo dos seus pés raízes. E essas raízes vão indo em direção à terra. Essas raízes vão se aprofundando cada vez mais. Observe se essas raízes são fortes, se são finas ou grossas. Como são as suas raízes? Observe. Essas raízes agora vão chegando ao centro da terra e você vai se sentindo conectado. Sua perna direita está completamente enraizada. Sua perna esquerda agora também está completamente enraizada. Você está se sentindo firme, ancorada. Agora você abre os seus olhos mentalmente e vê uma estrada na sua frente. E essa estrada leva você até uma porta. Você vai caminhando até essa porta e abre. E agora você tem a visão de um lindo gramado, muitas flores, muitos pássaros, e você vai seguindo a trilha e observando toda a natureza.
Observe a natureza ao seu redor e lá na frente você vê um lindo lago e na margem desse lago tem duas cadeiras e você continua caminhando em direção a esse lago, em direção a essas duas cadeiras. Ao chegar na margem, você encontra seu pai. Com muita alegria, você fala para ele: que bom te encontrar aqui. Estou muito feliz. Observe como você se sente ao falar isso. Observe seu pai. Ele se levanta da cadeira ou ele continua sentado? Observe se ele está feliz, se ele sorri para você ou se ele está sério. Observe as suas emoções. Se você está disposto a estar nesse encontro com seu pai, se você deseja dar um abraço nele, perceba como você se sente em relação a seu pai. Esse é o momento de você olhar para essa emoção. Respire profundamente. E diga para seu pai: hoje eu quero me sentar na cadeira de filha ao seu lado e te dizer que eu sinto muito por ter desejado muitas vezes ter um pai diferente. Eu sinto muito se eu fui muito arrogante. Eu não tinha clareza da confusão que havia na minha mente. O meu olhar era de criança. E você me fez muita falta. Eu não entendia. Que o vício era uma doença e que você não conseguia se libertar. Eu não entendia que você fez o seu melhor. Por muitas vezes eu queria defender a mamãe e me afastava de você. Hoje eu sei que a relação entre homem e mulher, sua e da mamãe, é de vocês. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Tudo foi como foi, da forma que foi.
eu desejei muito estar com você. Muito eu quis o teu carinho, mas ao mesmo tempo que eu queria, eu te expulsava do meu coração. Mas hoje, querido papai, eu ocupo a minha cadeira de filha e eu recebo você na minha vida. Eu te vejo, querido papai. Você é o pai certo para mim. Vejo e honro a sua história. Eu sou o filho certo para você. Muito obrigado, querido papai, pela vida que chegou até mim, por intermédio de você e de toda a ancestralidade. Muito obrigada, querido papai. Eu convido você a imaginar agora, dando um longo abraço no seu pai. Se você não conseguir ainda, apenas chegue um pouco mais perto e diga para ele: ainda eu não consigo, mas eu quero muito soltar toda essa dor, toda essa mágoa. E eu sei que eu vou conseguir no meu tempo. Mas eu sou grata pela vida que chegou até mim através de você. Permita que o amor iluminado do Divino Criador envolva você e seu Pai na energia desse amor maior, curando todas as feridas, todas as dores. Sinta essa energia envolvendo você. Sinta essa luz preenchendo o corpo de vocês, por dentro e por fora, por dentro e por fora, por dentro e por fora, sendo invadido pelo sentimento de gratidão, e agora, se você se sentir preparada, é o momento de entrega do seu coração a esse homem tão grandioso que te deu a vida, o teu bem maior. E agora diga para o seu Pai: agora, com meu coração reconciliado com o seu, eu peço, querido papai, me abençoe para que eu siga o meu caminho com força, com coragem e determinação, para que eu caminhe com os meus pés, fazendo o meu caminho, nem melhor nem pior, apenas o meu caminho, para que eu siga para a profissão, para que eu encontre o meu caminho com firmeza e segurança. E eu deixo com você, querido papai, o que é seu.
Eu saio do amor cego e vou pro amor iluminado. Abrace mais uma vez forte seu Pai. E se despeça do seu Pai. Diga mais alguma coisa que você queira dizer. Vai se despedindo. E vai virando as costas. E indo para a vida com a força, com a coragem. E você olha para o lago novamente e tem um barco. E você firmemente começa a caminhar até o barco. Você entra nesse barco e pega o leme da sua vida na sua mão. Agora você está pronto para tomar a direção da sua vida com as suas escolhas. Você escolhe a direção. Você é adulto. Você pode fazer essa viagem agora, a sua viagem, com as suas escolhas. Você olha para o seu Pai e mentalmente você vai dizer para Ele: pode confiar, eu dou conta, eu sou adulto, daqui para frente eu tomo posse. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E você vai sentindo a sensação de estar no controle da sua vida, seguindo o caminho que você escolher. Você vai sentindo o vento no seu rosto, sentindo que você tem infinitas possibilidades. Receba tudo que o universo tem para você. E traga com você: eu posso, eu consigo, eu estou no controle da minha vida, eu sou co-criador da minha realidade. Vai respirando e com essa sensação de co-criador, você vai preenchendo todas as suas células, todas as suas moléculas, trazendo a sensação agora, pro aqui e agora, que você é um vencedor e que você está em comunhão com a energia do seu Pai. Vai respirando, respirando, voltando, voltando, voltando. Todos bem? Está bem, Mônica? Sim, na realidade, sempre que a gente se conecta, né, tem um novo olhar, fazer um novo movimento, a gente tem novas consciências, né, mais cura, mais libertação e mais força a gente ganha. E se fez sentido para você, envie essa live para outras pessoas que pode ser uma contribuição. Porque quem eu não conheço e a Mônica não conhece, você conhece. E quando a gente tem algo que a gente ganhou, como seria presentear outras pessoas com essa live? Nós fizemos com toda amorosidade para você. E a gente espera vocês no nosso curso de autocancelação e empoderamento. É um divisor de águas.
Então, vem com a gente, chama a gente no direct e bora lá, né? Que a vida tá apenas começando, escolhe viver agora. Muito bem, um beijo. E fiquem com Deus.